Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós continuamos com o mês da Bíblia. Nós estamos lendo, meditando, refletindo sobre o livro de Josué, que tem como tema nesse mês: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Josué 1:9. E nós sabemos que no livro de Josué tem aquela famosa Assembleia de Siquém, quando Josué reúne os que chegaram do Egito, juntamente com aqueles que estavam na terra prometida, para formar um único povo e estar sob o único Deus. Depois de rememorar toda a história da salvação, todas as andanças, proezas e vitórias, fala aqui o texto base, Josué conclui com uma empolgante e envolvente declaração, em 24:15, quanto a mim e a minha família, serviremos ao Senhor. Em seguida, como é métrica exposta no livro, após ouvir Josué, o povo assume inteiramente o projeto do líder e acena em uma só voz o compromisso de em tudo permanecer com o Senhor. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Portanto, tanto que eles chegaram de volta do Egito, como estavam na terra prometida, forma esse povo para buscar realmente o Senhor como único Senhor. Ao mesmo tempo, nós estamos também dentro do tempo da criação, começou dia 1º de setembro, vai até o dia 4 de outubro. O Papa Francisco mandou uma mensagem para o dia da criação, que serve de inspiração para esse tempo da criação, que é um tempo ecumênico, né? E o Papa diz aqui na sua mensagem: unamo-nos a São Francisco de Assis cantando: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Unamo-nos ao salmista cantando: todo ser vivo louve o Senhor. É a mensagem do Santo Padre, que vai concluir o seguinte: esta canção doce, infelizmente, é acompanhada por um grito amargo. E ele continua depois fazendo sobre isso, dizendo: escutando esses gritos amargos, devemos nos arrepender e mudar os estilos de vida e os sistemas danosos. O apelo evangélico inicial, convertei-vos porque está próximo ao reino dos céus, ao convidar uma nova relação com Deus, pede também uma relação diferente com os outros e com a criação. E o estado de degradação da nossa casa comum merece a mesma atenção que outros desafios globais, como as graves crises sanitárias e os conflitos bélicos. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Esse trecho é da Laudato Si, do Papa Francisco, né, que fala na sua mensagem para esse tempo da criação que nós vivemos agora, desse relacionamento ecumênico, e fala dessa consequência da nossa vida cristã e da realidade com relação ao tempo da criação. Caríssimos amigos e irmãos, vivemos este final de semana o 25º domingo do tempo comum, e que nos fala de palavras muito importantes. O Evangelho fala do administrador desonesto, assim chamado desonesto, mesmo sabendo que ele também tinha seu percentual naquilo que ele recebia, não é? E aí foi acusado de esbanjar os bens do patrão, que o chamou. O que eu estou escutando a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. Ou seja, foi mandado embora porque não estava administrando bem os bens do patrão. Então eu comecei a pensar: bom, o que eu vou fazer agora sem um emprego? Cavar não tenho forças, mendigar tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer antes de sair. Vou comprar, digamos assim, a benevolência das pessoas, para que quando eu estiver fora, as pessoas me recebam na sua casa. Chamou um que estava devendo 100 barris de óleo, mandou escrever 50 na conta. A outra que devia 100 medidas de trigo, mandou escrever 80. E, enfim, eu agiu com esperteza e para poder granjear amigos. E Jesus, então, fala desse administrador. Ele agiu com esperteza devido ao seu interesse. E fala aqui: com efeito,
os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz, né? Por isso eu vos digo, usai dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles o receberão nas moradas eternas. E quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis do uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bom, o verdadeiro bem, né? E aí fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se pegará um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, Jesus fala com muita clareza, né, com relação ao administrador dos bens, e fala que o pessoal é muito esperto para as coisas desse mundo, mas não sabe ser esperto para as coisas de Deus, para uma vida de conversão, e fala que não se pode servir a dois senhores. Se o bem, se os bens, se o dinheiro é o Senhor da minha vida, então Deus não é o Senhor da minha vida. Se Deus é o Senhor da minha vida, eu vou saber usar os bens como algo que está submisso a mim e não o contrário. Eu vou usar para fazer as pessoas melhores, ajudar os outros, e não para que o dinheiro seja dono da minha própria existência. A palavra é muito clara com relação a isso, caríssimos irmãos e irmãs. E Jesus vai lembrar que para ganhar dinheiro, ganhar as coisas, as pessoas são muito espertas. Mas eles não buscam a Deus, não procuram Deus acima de tudo. Por isso mesmo, não é que a desonestidade seja uma coisa boa, como alguns pensam. A pessoa foi desonesta, embora tivesse seus direitos de percentual também da cobrança. Mas, fala Jesus, para mostrar como as pessoas são espertas naquilo que interessa e nos bens, se o dinheiro é o seu Deus. E quando se trata do contrário, nós não somos bons para buscar o verdadeiro Deus, aquilo que realmente conta em nossa vida. Nesse sentido, caríssimos amigos e irmãos, nós vemos também no livro de Amós, para conhecer bem, Amós tem sempre muitas questões sociais, do apego aos bens, do interesse de ganhar cada vez mais. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. E aí vem, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir as medidas e aumentar o peso, e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Portanto, a leitura do livro de Amós, caríssimos irmãos e irmãs, nos fala da ganância. Da ganância que quer logo que passe o dia de folga, o dia do sábado, que eles não podiam trabalhar, para poder resolver continuar vendendo, ou ainda vender o refúgio do trigo, ou ainda enganar os outros na balança. Enfim, fala toda uma situação de ganância e de busca apenas do bem e do dinheiro como se fosse o seu Deus. Portanto, como fala o Evangelho, não podemos servir a dois senhores. E justamente no livro de Amós fala de para servir ao dinheiro e aos bens, a pessoa inventa de tudo, né? Ou seja, não se importa em guardar o dia de sábado, não se importa em ser honesto nas coisas, quanto mais explorar o outro, acho que é assim que tem que ser, né? O livro de Amós é um livro crítico em relação a isso, né? Ou seja, e fala que adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes por um par de sandálias. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a leitura da carta de São Paulo a Timóteo lembra para nós que, no meio desse nosso mundo, com tantas administrações pessoais, comunitárias, familiares, locais, regionais e nacionais, nós somos chamados a pedir ao Senhor que nós andemos pelos caminhos do Senhor sempre mais. Fala que nós somos chamados a rezar por todos, também pelas autoridades, como fala a leitura da primeira carta a Timóteo, ou seja, é bom e agradável a Deus nosso Salvador. Ele quer que todos os homens cheguem salvos e cheguem à coisa da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, se entregou em resgate por todos, não é?
Ou seja, quer que todos nós, meus irmãos e irmãs, possamos rezar por todos. Recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo mãos santas sem ira e sem discussões. Somos chamados, meus irmãos e irmãs, a rezar por todos. Isso faz parte um pouco da tradição da igreja na oração dos fiéis, como assim chamada oração da comunidade, onde se reza pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, reza pelos pobres, reza pelos abandonados, reza pelas autoridades, reza por aqueles que faleceram. Enfim, são as várias situações dessa intercessão, das várias intenções. O modelo dessas intercessões está na Sexta-feira Santa, justamente quando nós rezamos por todas as intenções, logo depois da morte de Cristo na cruz, como nós celebramos na Sexta-feira Santa, dizendo que essa entrega de Jesus, ela vai justamente lavar os pecados de todos, e nós rezamos para que todos experimentem a vida nova no Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo nos fala muito dessa questão. As pessoas são bastante espertas para poder lucrar, para poder ganhar a benevolência dos outros, usam até mesmo dos bens dos outros, mas nós somos chamados a buscar aquilo que é essencial, a ver que nós queremos também buscar aquilo que realmente leva a pessoa a uma nova vida, a encontrar a vida no Senhor Jesus Cristo, na conversão, na transformação, para que assim nós vivamos, caríssimos irmãos e irmãs, essa vida nova. E quanto mais a vivemos, mais nós também podemos fazer o bem aos outros. A palavra de Deus que nós vamos ouvindo a cada dia, a cada momento, especial no final de semana, vai nos educando na fé. Ainda mais nesse mês da Bíblia, do livro de Josué, de poder dizer que nós também queremos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, de tal maneira que nós buscamos aquele que realmente é tudo em nossa vida e não nos deixamos enganar pelos males, pelas situações dos outros, que às vezes querem que nós sirvamos aos ídolos desse mundo e não a verdadeira vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesse mês de setembro, meus irmãos e irmãs, que de um lado temos toda a questão do tempo da criação, da nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente, como exemplo o Santo Padre, esse tempo da criação, e nesse mês da Bíblia, que nós vamos celebrar o próximo domingo, o dia da Bíblia, nós possamos buscar na palavra de Deus o alimento e a luz para o nosso caminho, para a nossa vida, de tal forma que nós, meus irmãos e irmãs, deixemos com que essa palavra vá permeando o nosso coração, a nossa vida, transformando cada vez mais o nosso coração, para que aquilo que nós fazemos, falamos, cremos, esteja cada vez mais de acordo com a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, que nos alimenta realmente com a própria vida, dessa palavra que nos ilumina o nosso caminho e alimenta o nosso coração e a nossa mente. Portanto, que nesse final de mês de setembro, que vamos ter agora no próximo domingo, nós sejamos ainda mais amando ouvir a palavra de Deus, caminhando no Senhor e buscando com todo o coração para que a palavra de Deus seja esse alimento de cada dia, nos leve cada vez mais a fazer o bem aos outros, nos leve a buscar aquele que realmente é essencial, que é o Senhor da nossa vida, e não ir ao encontro daqueles que realmente colocam os ídolos errados em nossa frente, de maneira errônea, os ídolos desse mundo, dos bens, do dinheiro e da fama e da presença de autoridades, mas sim buscando aquele que é a nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a palavra de Deus ilumine e conduza a nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.